Bem-vindos a mais uma edição do nosso seminário de álgebra, geometria algébrica e foliações, e coisas relacionadas. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o Lucas Reis, é o FMG, um amigo de longa data. O Lucas fez o mestrado e doutorado na UFMG, sob a supervisão do Fábio, professor Fábio Brochero, e com um período no Canadá, sob orientação do Daniel Panário. O Lucas também pegou uma posição de pós-doc na USP, e atualmente é professor adjunto na UFMG. E hoje ele vai falar sobre uma ação de grupos e polinômios multivariados sobre corpos finitos. Obrigado, Lucas. Obrigado por ter aceito o convite. Beleza. Posso começar? Ok. Beleza. Bom, então eu primeiramente gostaria de agradecer aí ao Watson e ao Eduardo pelo convite, né, e parabenizar aí pela organização do seminário. Eu acho que isso pode ser muito útil para os alunos aí. Essa palestra hoje é sobre uma ação de grupo sobre polinômios multivariados sobre corpos finitos, né? É um trabalho de 2018, quando eu era aluno de doutorado ainda, né? Acabou aparecendo esse problema. Na verdade, é um problema relativamente simples, né? Mas aparecem algumas coisas aritméticas interessantes e eu achei que seria adequado apresentar aqui, né? Bom, então, só para começar aqui a definir essa ação, né? A gente vai fixar aqui algumas coisas. Primeiro, Q vai denotar uma potência de um primo, P, certo? Fq vai ser o corpo finito com Q elementos, e G vai ser aqui o grupo das... Pode ser visto como o grupo das transformações afins, né, de Fq em Fq. Né? Então, a gente pode identificar esse grupo, né, como sendo as matrizes triangulares superiores, né, com a entrada 1 aqui, A e B, com a única restrição aqui que A é diferente de zero, certo? Isso, de fato, é isomorfo a esse produto semidireto aqui de Fq com Fq estrela, né? Fq estrela aqui é Fq menos o zero. E aí, de fato, né, a gente observa que, bom, não o grupo G, né, mas quando a gente pega N cópias dele, aqui, né, que eu vou denotar por Gn, né, então eu pego G cópias, N cópias de G, eu vou fixar N um inteiro positivo, eu considero esse Gn aqui, que são N cópias de G, e também denoto por AN o anel comutativo em N variáveis sobre o corpo finito Fq, certo? Bom, com esses dois objetos aqui agora eu consigo definir qual que é a ação que eu estou interessado, né? Que vai ser a seguinte, né? Se eu pego um elemento genérico de Gn, então ele basicamente vai ser uma N-upla de matrizes triangulares superiores, lá da forma que é definida lá o G, certo? Eu vou estar chamando um elemento genérico de A negrito ou B negrito, vai aparecer dessa forma. Então, se a matriz, se o elemento A é dessa forma, A1 até a N, onde cada I é dessa forma, e eu pego F, um polinômio qualquer, com N variáveis, com coeficientes em Fq, eu defino essa composição, certo? Então, a bola F vai ser eu substituir cada variável xi pela por aí xi mais bi, certo? Então, eu estou fazendo uma transformação afim em cada uma das variáveis, certo? Isso continua sendo um polinômio aqui, com N variáveis, né? Nada demais. De fato, dá para verificar, né? Isso é uma conta bem simples, que de fato o grupo vai agir, certo? Porque essas matrizes aqui são todas invertíveis. Então, de fato, a gente vai estar permutando aí polinômios de N variáveis por meio de composições dessa forma. E aí tem uma outra propriedade interessante, né? Que já é particular dessa ação, né? Que essa operação ela vai preservar o multigrau, certo? Por exemplo, se você fixa a ordem lexicográfica graduada, certo? Então, o grau de A bola F vai ser igual ao grau de F, certo? Então, é razoável, pelo menos, né, já que preserva o grau, perguntar quem que são os pontos fixos dessa ação, certo? Então, a gente vai chamar de R de A aqui o conjunto de todos os Fs, né? Então, eu estou fixando A aqui, um elemento de Gn, né? Então, são transformações afins em cada uma das variáveis.
E aí eu defino R de A como sendo o conjunto de todos os polinômios que são fixos por A, certo? A gente observa que essa operação, a bola F, ela é de fato linear em F, né? Então, e, bom, com respeito a produto e tal, a gente tem toda essa. De fato, vai ser um endomorfismo, né? Um FQ endomorfismo de AN, né? E aí, de fato, o conjunto de todos os invariantes vai ser um subanel, certo? De AN. Então, que a gente geralmente chama de o subanel ponto fixo, certo? Dessa ação. E uma vez que esse grupo, né, que está agindo aqui em AN é finito, essa subálgebra aqui, né, de pontos fixos, ela vai ser finitamente gerada, né, como uma FQ álgebra, né, isso é um resultado clássico. Bom, dado isso, então, né, que a álgebra aí o anel dos pontos fixos, né, é uma álgebra finitamente gerada, uma pergunta natural é se a gente consegue achar um conjunto minimal de geradores para ela, certo? Como FQ álgebra, certo? Então, se eu consigo escrever a N como sendo FQ certos polinômios, né? Então, um anel de polinômios sobre esses polinômios, certo? Minimal aqui eu estou querendo dizer com respeito à inclusão, certo? Então, a gente achar um conjunto que gera essa FQ álgebra, mas não tem como pegar um conjunto, um subconjunto dele e continuar gerando, certo? Uma outra pergunta natural, já que de fato o conjunto minimal de geradores vai ser finito, né? O que a gente pode dizer sobre a cardinalidade desses conjuntos minimais de geradores para álgebra? E a segunda também é uma pergunta natural, né? Quando a gente tem uma FQ álgebra, a gente pode perguntar se ela é livre, certo? Ou seja, se de fato RA pode ser visto como sendo um anel de polinômios num certo número de variáveis. E bom, é basicamente isso que a gente vai discutir aqui na palestra, né? Então, só fixar umas notações aqui, a gente vai fixar a ordem lexicográfica graduada em AN com essa ordem. Isso, na verdade, não vai ser tão importante, mas eu vou apresentar alguns resultados sem prova e se a gente usa essa ordem, fica um pouco mais simples de fazer as demonstrações. Aqui uma outra anotação, né? Se a gente pega um monômio que está aqui em AN, né, que é dessa forma, a gente pode... Bom, a notação vai ser essa, né? X em negrito elevado a alfa. Alfa vai ser uma tupla aqui uma N-upla de números naturais. Né? Por convenção, quando o monômio não aparece, eu estou falando que o alfa i é zero. E aí, às vezes, a gente vai escrever só X ou Y para um monômio genérico, certo? E, bom, qual que é a ideia aqui, né? A gente está querendo estudar, caracterizar aí o anel de invariantes por um certo elemento do GN, certo? Que consiste por matrizes dessa forma, né? Então, é uma coisa muito típica em álgebra, né? A gente tenta reduzir, primeiro, pegar uma matriz mais simples ainda do que essa, certo? E no caso aqui, né, da ação que a gente está considerando, a gente observa o seguinte, né? As entradas lá de A vão ser matrizes dessa forma, né? Que é sempre conjugada a uma matriz diagonal ou uma matriz com esse bloco de Jordan aqui, certo? E nesse caso, né, a gente vai estar chamando aqui as matrizes desse primeiro tipo aqui do tipo H e essa segunda aqui do tipo T, certo? Isso vai ficar claro porque, bom, esse H e T aqui é pelo seguinte, né? Quando eu pego uma matriz dessa forma aqui agora, a transformação induzida, a transformação afim induzida vai ser dessa forma, né? XI é mapeado em AI XI. Assim, tudo bem que a gente não tem geometria aqui, né? Mas do ponto de vista geométrico, isso seria uma homotetia, né? Estou multiplicando por uma constante, né? E o segundo caso, né? Eu coloquei esse T aqui porque é simplesmente uma translação, né? Então, eu estou mandando XI em XI mais 1, certo? E aí, bom, por essa observação aqui mesmo, né? Que eu consigo, né? Pegar uma matriz triangular superior dessa forma, ela é sempre conjugada a uma dessas dois tipos de matrizes, certo? A gente consegue, de fato, né, estender essa conjugação, né, para todas as entradas, né, de um elemento de GN qualquer. E aí, de fato, né, passando por isso, a gente pega agora dois elementos de GN que são conjugados, né, é um resultado bem simples de mostrar, né, que os anéis RA e RB vão ser isomorfos
certo? E a gente consegue, de fato, construir isomorfismo explicitamente. Vai ser, de novo, uma transformação afim do mesmo tipo, né? De fato, A e B aqui vão ser conjugados por um outro elemento de GN, né? E, de fato, esse elemento de GN vai dar exatamente o isomorfismo, né? E aí, de fato, a gente também vai conseguir uma correspondência 1 a 1 entre qualquer conjunto minimal de geradores para a álgebra RA e para a álgebra RB, certo? Então, em particular, se eu consigo um conjunto com 5 geradores para a álgebra RA, eu também vou conseguir 5 para a RB, né? E, bom, como eles são isomorfos, aquela discussão, aquela segunda questão que eu coloquei, né, da álgebra ser livre, ela também é preservada, certo? E mais do que isso, né, RA vai ser livre somente se RB também é livre, e, de fato, se os dois são livres, eles têm o mesmo grau de transcendência, certo? Então, essencialmente, esse lema está aqui para falar que a gente pode simplificar as coisas e considerar que as entradas, né, de um elemento genérico de GN, né, a gente só precisa de estudar o anel de invariantes quando as entradas são dessas duas formas, certo? E aí, então, eu vou fixar aqui uma notação, certo? Se eu pego um elemento A aqui em GN, né, a gente vai dizer que ele é do tipo HT, certo? T e H aqui são inteiros não negativos, cuja soma é no máximo N. Se as primeiras Hs coordenadas de A são do tipo H, certo? Ou seja, elas são da forma A001, e as T matrizes seguintes são blocos de Jordan, né? 1101, certo? E as seguintes são a matriz identidade, certo? Então, essencialmente, né, isso descreve, né, a menos de isomorfismo, o que seria, a menos de conjugação, o que seria um elemento de GN. Ele é sempre dessa forma, né? Algumas coordenadas diagonais, algumas coordenadas blocos de Jordan e o resto identidade, certo? E aí a gente observa uma segunda coisa, né? Que as coordenadas do tipo H, né? E do tipo T, né? Então, quando você faz translação e homotetia, né? Elas vão ser independentes, né? Elas estão aparecendo em partes separadas aí do A, né? Você vê o A, por exemplo, como um vetor, né? As homotetias e translações, elas aparecem em coordenadas separadas, né? Então, a gente vai tratar os dois casos separadamente. Bom, aí o primeiro caso, que é o mais simples, né? A gente considerar exatamente as translações, né? Então, a gente está considerando o F aqui e os polinômios f que são invariantes por translações desse tipo aqui. Xi é mapeado em xi mais 1, onde o i aqui vai de 1 até t, certo? Então, eu peguei algumas coordenadas, algumas variáveis xi e troquei por xi mais 1. E aí eu quero classificar quais são os polinômios que são invariantes por essa transformação. Bom, aí o resultado é o seguinte, né? Então, eu estou supondo que A aqui é do tipo 0T, né? Então, ou seja, ele não tem parte homotética, só tem translações e identidade, né? E aí eu suponho que tem T translações, né? Se o T é igual a zero, isso é trivial, o A vai ser, de fato, o elemento neutro lá do grupo GN, então, a RA vai ser todo o anel de polinômios, eu não estou fazendo nada. Se T é igual a 1, de fato, RA vai ser dessa forma, né? Ou seja, eu fixo a álgebra gerada por todas as variáveis, exceto a primeira. No lugar da primeira, eu considero o polinômio x1 elevado a p menos x1, certo? E para t maior ou igual a 2, vai aparecer o seguinte, né? Eu vou pegar essas t variáveis que estão sendo onde eu estou aplicando nessa transformação x e x mais 1, e aí eu vou considerar a f, que é a álgebra gerada pela diferença entre elas, certo? Eu faço a diferença de x1 e x2, depois x2 e x3, e assim por diante, até xt menos 1 menos xt, certo? E aí eu tenho que colocar o polinômio xt elevado a p menos xt. E as outras variáveis ficam fixas, certo? Então, observa aqui que, de fato, né, o número de geradores aqui continua sendo n, certo? Para essa álgebra, né? Eu tenho t menos 1 aqui, t, né? E mais n menos t caras aqui. Bom, a demonstração é bem simples, a gente meio que vai fazer de certa forma, uma indução, uma recursão aqui. O caso t igual a 1, ele de fato segue mais geral, né? A gente pode considerar
não precisa de ser FQ de X, né? A gente considera R1 domínio de integridade de característica P, certo? Então, f vai ser um polinômio aqui com uma variável, certo? Ele vai ser invariante para essa translação somente se ele é dessa forma, certo? Isso pode ser provado, por exemplo, usando indução em f. É uma demonstração bem simples. E para o caso maior, o que a gente faz? Né? A gente pega aqui t maior do que 1 e observa o seguinte, se a gente pegar um polinômio aqui, né, com n sobre fq, né, com n variáveis, ele pode ser escrito unicamente dessa forma aqui, certo? Somatório de igual a 0 até m, gi vezes xt elevado a i, onde cada gi aqui vai ser um polinômio nessas variáveis aqui, né? Xt mais 1 até xn, e essas variáveis y e, que são xi mais 1 menos xi menos xi mais 1, certo? Então, eu estou com aquela transformação, né, de pegar as t primeiras coordenadas, né, x1 até xt, e trocar por xi mais 1. Os y's, eles não vão mudar. E as outras variáveis que aparecem no GI não são modificadas, né, pela translação. Então, de fato, o polinômio GI aqui ele fica invariante, né? Então, o que vai ter que acontecer é exatamente nessa segunda componente. E aí a gente pode, de certa forma, né, a grosso modo, ver um polinômio em AN como sendo um polinômio na variável xt cujos coeficientes, né, são exatamente da forma GI, né, que é exatamente seria isomorfo ao AN-1, né? Então, eu estou considerando uma variável a menos. Já não estou mais num corpo, mas eu estou num domínio de integridade, né? Então, eu poderia aplicar exatamente o que foi feito na primeira parte aqui. Isso, na verdade, já termina, né? O caso das translações. A gente já tem uma descrição aqui de quem que é o subanel, né? Ponto fixo, no caso em que A só tem translações, e agora a gente vai considerar o caso que só tem uma petit, certo? Então, aqui eu estou pegando as H, primeiras variáveis, e trocando xi por AI vezes xi, onde AI é um elemento diferente de zero do meu corpo FQ, certo? Nesse caso, ele é bem simples, porque, de fato, ele vai preservar cada monômio, né? Ou seja, se eu estou com um monômio x, quando eu faço essa aplicação, eu continuo com x a menos de uma constante. E dá para descobrir exatamente quem que é a constante, né? Se eu pego um monômio dessa forma aqui, né? C vezes x1 elevado a 1, etc., né? Ele só vai mexer nas h primeiras variáveis, né? E ele vai trocar xi por ai elevado a i. Então, para continuar invariante, ou C é zero, ou esse fator que eu multipliquei agora tem que ser 1, certo? Então, de fato, os monômios que tem que aparecer, eles são dessa forma, né? C vezes esse produto de xi elevado a i, onde os EI satisfazem essa equação, certo? Observa que os AI já são pré-determinados, né? Então, com isso, eu vou ter que considerar o conjunto de AI que satisfazem essa igualdade. Aí uma observação aqui de simplificação, né? A gente observa que essa álgebra ela vai ser, né, o anel de invariantes aí no caso, né? Como uma FQ álgebra ela vai ser gerada por um conjunto finito, né? Isso já era esperado, mas de fato a gente consegue até de certa forma descrever quem que é esse conjunto finito, né? O que seria? A gente vai colocar essa restrição aqui, né? Que cada expoente é i aqui, né? Cada i aqui vai ser no máximo a ordem multiplicativa de AI, certo? Para cada i no máximo h, e para as outras variáveis onde eu não fiz nada, de fato, o expoente seria zero, certo? Bom, a justificativa é bem simples, né? Porque se observa que considera essa motetia aqui, né? Xi vai em AI xi. Se eu pego o monômio agora xi elevado à ordem de AI, certo? Quando eu faço aqui a homotetia, ele é invariante, certo? Então, eu já tenho alguns caras aí que aparecem nessa álgebra de invariantes, né? É os xi elevado à ordem multiplicativa de AI, certo? Então, esses monômios já estão, né? Então, se eu considero um monômio em que algum dos EIs aqui é maior do que a ordem, ele já é múltiplo desse monômio que já estava, né? Então, não preciso de considerar ele, certo?
Bom, a ideia da prova eu já tinha dado, né, que é simplesmente trocar aqui, né, fazer a substituição pelas constantes, e aí o produto final aqui tem que dar 1 para ser invariante. Bom, aqui um exemplo numérico, né? A gente considera aqui uma potência de primo ímpar, né? F aqui um polinômio com 3 variáveis, né? E eu considero aqui essas homotetias, né? Então, eu só multipliquei a primeira e a segunda coordenada por -1. E eu quero que seja invariante, certo? Aí dá para fazer as continhas, né? Isso aqui vai ser uma FQ álgebra gerada por esses monômios aqui. E a observação aqui é que, em geral, vão aparecer termos redundantes, certo? Eu dei um exemplo, né, que poderia, se o expoente passa da ordem multiplicativa, ele já é múltiplo de alguém que já estava lá, então ele não precisa de ser adicionado, né, no conjunto de geradores. Mas, de fato, a gente pode fazer o seguinte, né, é um processo algorítmico aqui, né? Se eu tenho um conjunto de geradores para FQ álgebra, né, um conjunto de monômios, eu vou pegar um monômio desse conjunto e tiro ele. E aí eu posso descartar todos os outros monômios que estão nesse conjunto que são divisíveis por ele, certo? E eu posso ir iterando esse processo, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui em cima, né? Um conjunto de geradores aqui irredutível, né? O minimal, né? Que eu não posso reduzir de novo como subconjunto, seria esse aqui, certo? Eu comecei aqui com 5 elementos e eu consegui descartar esse cara aqui. x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado. Bom, aí uma coisa que dá para ser provada também é bem simples, né? Depois de ficar retirando, né, esses conjuntos redundantes, eu vou ter um conjunto gerador minimal com respeito à inclusão, né? E que sempre vai ter esses monômios, certo? xi elevado à ordem de ai. Esses caras não tem como ser reduzidos. E aí, bom, a gente já teve uma descrição parcial aí de como que seria a parte das homotetias. A parte das translações, a gente tem uma descrição bem simples do anel de invariantes, né? E aí o caso geral é só concatenar as duas coisas, né? A gente observa o seguinte, né? Que a gente agora estaria fazendo homotetia e translação ao mesmo tempo. Só que observa, né? As homotetias, elas vão ser transformações de ordem um divisor de Q-1, certo? Lembra lá que o FQ estrela, né, é um grupo de ordem Q-1, né? Então, toda homotetia vai ter a ordem dividindo esse cara. Enquanto que as translações são operações, são transformações de ordem P, certo? E P é a característica do corpo, certo? Que são coisas primas entre si. Então, qual que é o ponto aqui, né? Se você pega um A aqui, um elemento de Gn, que tem coordenadas do tipo H e do tipo T, ele vai ser invariante um polinômio vai ser invariante por A se e somente se ele é invariante primeiro só pelo pedaço do tipo H e depois do tipo T, certo? Então, de fato, né, o anel de invariantes seria a interseção dos dois anéis de invariantes, né, considerando só as translações e só as homotetias, né? Então, o anel de invariantes aqui no final seria dessa forma, né? Essa aqui seria a parte de translações, né? Que vem lá do primeiro teorema. Essas aqui são as variáveis que não são alteradas, né? Pela composição com A. E aqui eu estou chamando de y1 até yn de A um conjunto minimal aí de monômios que gera a parte de homotetia, certo? A priori eu não sei quem que é esse NA e nem sei quem que são esses monômios, certo? Mas aí então, dado um conjunto minimal qualquer, né, que gera aqui os monômios, eu vou chamar de SA a união de todos esses monômios mais esse conjunto aqui, da parte de translação, mais as variáveis que não são mexidas, né? E a gente vai chamar de o conjunto canônico, né, gerador de RA, né, a gente vai denotar aqui por SA. E aí a gente observa o seguinte, né, o conjunto SA, ele tem N menos H mais N de A elementos, e ele é um conjunto minimal, né? Minimal porque ele é minimal para a parte de translação e para a parte de
homotetia, que são independentes, certo? E aí, como a gente tinha observado, né, na parte de homotetia vai aparecer pelo menos os monômios xi elevado à ordem de AI. E eles não podem ser reduzidos, né? Então, o n de A é sempre pelo menos H, certo? E a igualdade, de fato, vai valer se a gente não vai precisar de outros monômios mistos, né? Ou seja, seria um xi elevado a alguma coisa, vezes um xj elevado a outra coisa, né? E coisas do tipo. E aí, de fato, né, essa questão aqui, né, dessa desigualdade, ela de fato vai caracterizar quando que a álgebra de invariantes vai ser livre, né, que está aqui no Teorema 4. Se eu pego A aqui um elemento do tipo HT, então tem H transformações do tipo homotetia e T translações, sendo que a parte de homotetia ela é dessa forma, xi vai em AI vezes xi, né, para as primeiras H coordenadas, né, posso supor isso sem perda de generalidade, e supõe que DI aqui é a ordem do AI, certo? Então, de fato, a gente consegue provar que essas quatro afirmações aqui são equivalentes. RA vai ser livre, como uma F que é álgebra. A segunda, H igual a 0 ou 1, ou H é maior do que 1, e esses números DIs aqui, né, que são as ordens multiplicativas dos AIs, elas são duas a duas primas entre si. A terceira é que N de A atinge a cota inferior, que eu comentei anteriormente, né? Ou seja, de fato, eu tenho exatamente H monômios, né, na parte de homotetia. E a última aqui de fato que se essa álgebra for livre, o grau de transcendência dela é exatamente N, né? Então ela vai ser de fato isomorfa a N. Uma outra forma de interpretar isso aqui, RA é livre se somente se quando a gente pega aquele conjunto minimal de geradores, ela não vai ter monômios mistos, né, no conjunto minimal. A prova aqui eu não vou entrar muito em detalhes, tem várias das direções, elas são bem simples, né? Uma delas é interessante, isso pode dar uma olhada no artigo também, né? A gente usa o critério fraco do jacobiano de maneira bem estúpida mesmo, assim, é bem simples, né? Porque os monômios que vão aparecer aqui, eles são bem simples, né? Então a gente consegue, de fato, sem precisar dizer muita coisa, que o RA de fato vai ser livre, né? É um dos passos que eu não lembro exatamente qual que é, mas num deles a gente usa o critério fraco do jacobiano. Bom, aqui só como um corolário imediato, né, do Teorema 4, né, a gente observa o seguinte, né, aqui uma condição imposta era que esses DIs aqui, né, são 2 a 2 primos entre si, certo? E os DIs, eles são as ordens multiplicativas dos elementos AIs, né? E os AIs estão em FQ estrela, né? Que tem ordem Q-1. Então, em particular, os DIs são divisores de Q-1, né? Então, com isso, se a gente denota aqui por ômega de Q-1 o número de fatores primos distintos, né? Na fatoração de Q-1, então vale o seguinte, né? Se eu pego uma matriz aqui, uma matriz não, um elemento de GN do tipo HT, com H maior do que a quantidade de divisores primos de Q-1, então essa álgebra nunca vai poder ser livre, né? E, na verdade, isso é um si somente si mesmo, né? Se a gente pegar agora qualquer inteiro não negativo que não excede, né, o número de fatores primos de Q-1, e pego um T aqui qualquer, né, tal que H mais T é menor ou igual a N, então sempre vai existir um elemento A aqui, né, no GN, do tipo HT, tal que RA é livre, certo? Então, eu consigo tantos quantos eu quiser até o número de fatores primos de Q-1. Se eu passo disso, a álgebra nunca vai ser livre. E aí, bom, para a segunda parte aqui é exatamente estudar o que a gente consegue dizer sobre essa parte da homotetia, né? Se a gente consegue uma estimativa para o tamanho, né, do conjunto gerador, né? Porque a priori aqui, como eu comentei, eu só estou pegando, né, um certo conjunto aí de monômios, né, dessa forma, né, tal que, né, olhando só para os expoentes agora correspondentes a I aqui, a gente tem essa igualdade aqui, né? Só que isso, na verdade, entra exatamente no contexto, né, de produto
produtos 1 em grupos abelianos, né? Que é um tema em combinatória aditiva, né? Que a gente tá com um grupo abeliano, né? Vamos supor multiplicativo, né? A operação é multiplicativa, então a gente está querendo buscar lá sequências de produto 1, né? Então, são conjuntos, multiconjuntos, né? De elementos, né? Os elementos aí vão ser elementos do grupo abeliano, tal que o produto dá 1, né? Esse caso aqui seria um caso particular disso, né? Eu estou pegando aqui A1 vezes A1 é 1 vezes, depois A2 vezes A2 é 2 vezes, etc. E isso está me dando um produto 1, certo? E aí, nesse contexto, né, a gente tem aqui essa definição, né? Se eu pego aqui um grupo abeliano finito H, escrito multiplicativamente, é uma sequência que A1 até AK, de elementos não necessariamente distintos, né, de H, é uma sequência produto 1, se o produto delas dá exatamente 1, certo? Onde 1 aqui é o elemento identidade de H, certo? K aqui a gente vai chamar vai denotar o comprimento, né, da sequência, e a gente vai dizer o seguinte, né, que essa sequência aqui ela é minimal, né, ou seja, é uma sequência de produto 1 minimal, se o produto dá 1, né, não falei nada, mas eu não posso pegar nenhuma subsequência dela que vai ser produto 1 também, certo? Ou seja, se eu pego qualquer subproduto aqui, vai ser diferente de 1, certo? E aí, com essa definição, né, de sequência minimal, né, a gente tem aqui a constante de Davenport, certo? De um grupo H, né? A gente define, na verdade, de fato, dá para definir. A gente pega H aqui, um grupo, a constante de Davenport, D de H, vai ser o menor inteiro positivo D, tal que qualquer sequência em H com D elementos tem uma sequência, uma subsequência, né, com produto 1, certo? Ou seja, em outras palavras, D de H vai ser exatamente o maior comprimento possível de uma sequência minimal de produto 1. Tá claro? Né? Então, D de H é um número K, tal que existe, né, uma sequência minimal de produto 1 de comprimento K, mas não existe uma sequência do mesmo tipo de comprimento K mais 1. E aí, bom, aqui a gente está trabalhando, né? A gente está lá com os AIs são elementos lá de FQ estrela, né? Que é um grupo cíclico. Então, assim, por sorte, né? Aqui, de fato, para esse problema para grupos cíclicos, ele é muito bem entendido, né? Se a gente pega aqui H, um grupo cíclico de ordem M, então, de fato, a constante de Davenport coincide com M, e a gente, de fato, caracteriza todas as sequências minimais produto 1, né? Elas vão ter que ser da forma GGG, M vezes, onde G é exatamente um elemento de ordem M, né? Ou seja, é um gerador do grupo CN. E aí, então, voltando para o contexto do problema, né? Eu estou pegando aqui um elemento do tipo HT e estou olhando agora só para a parte de homotetismo, né? Então, XI é mapeado em AI XI. Como a gente já viu, né? O conjunto minimal, né, de geradores para a parte de homotetia vão ter que ser monômios dessa forma, xi elevado a i, etc. xh elevado a h. Cada i é no máximo a ordem de AI, de fato isso aqui é um produto, certo? E observa que eu tô com a condição de ser minimal o conjunto, certo? Ou seja, não tem elementos redundantes. O que isso quer dizer? Esse monômio aqui não é divisível por nenhum outro monômio que aparece na minha sequência, né? Ou seja, esse cara está aqui, mas eu não posso pegar um outro monômio em que todos os EIs novos agora são menores ou iguais do que os EIs que já estavam aqui, certo? E o que isso quer dizer, né? Se eu translado aqui para a igualdade agora, né? No grupo FQ estrela, eu estou com uma sequência aqui, né? De produto 1, e eu não consigo reduzir ela, certo? Ou seja, eu não consigo baixar nenhum dos EIs aqui e continuar tendo igualdade, né? Continuar valendo a igualdade, né? Só que a gente observa o seguinte, né? A sequência associada a esse produto aqui seria a seguinte, né? A1 é repetido 1 vezes, e A2 repetido 2 vezes, etc, né? Então, eu tenho uma sequência aqui cujo comprimento é exatamente o multigrau aqui, né?
do monômio, né? E ela é uma sequência minimal de produto 1, né? E observa que aqui, bom, eu falei que era o FQ estrela, ele é um grupo cíclico, mas podia ser um grupo menor, né? Eu estou chamando aqui de C de LA, o grupo cíclico gerado pelos elementos A1 até H, certo? Então, essencialmente, quem que vão ser os monômios que aparecem? São os monômios que vêm de sequências minimais, né, de produto 1, nesse grupo cíclico Cl de A, certo? Bom, e como a sequência minimal, né, o comprimento dela é exatamente esse somatório, isso tem que ser no máximo a constante de Davenport para esse grupo, que a gente já sabe que é exatamente o tamanho do grupo, porque ele é cíclico, certo? E a igualdade aqui vai valer se somente se todo mundo da sequência é igual a um gerador fixo desse grupo cíclico, né? Isso quer dizer o quê? Que todos os AIs aqui são todos iguais, certo? E essa segunda parte que eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas essencialmente o que eu disse, né? Você vai ter uma correspondência 1 a 1 aí entre os monômios e de fato a gente vai conseguir associar para cada monômio do conjunto minimal um outro monômio agora, só que na verdade com um multigrau fixo agora, sendo exatamente L de A, certo? E aí, de fato, e cobrir, então, todos o conjunto minimal de geradores por um outro conjunto de monômios, certo? Todos eles com multigrau exatamente L de A, eles vão ser dessa forma. Só que eu consigo só cobrir, certo? Isso vai dar, basicamente, uma cota superior para o tamanho desse conjunto minimal, né? E aí, essencialmente, qual que vai ser a conclusão aqui, né? A gente vai conseguir uma cota superior, né? A gente vai conseguir cobrir, e de fato, isso vai descrever todos os caras, somente se todas as sequências, de fato, né? Ou seja, todas as sequências minimais que eu tomar, né? Elas de fato. Desculpa, eu me perdi aqui. Isso, somente se todas as sequências minimais, de fato, elas atingem um comprimento LA. O que isso quer dizer? É que, de fato, isso aqui, os monômios iniciais, né, do conjunto minimal, eles já tinham multigrau, exatamente, L de A, certo? Só que isso quer dizer o seguinte, né, que as sequências que a gente está construindo, elas têm exatamente o comprimento maximal, né? Isso quer dizer que a soma dos EIs aqui é exatamente L de A, né? E para a gente conseguir a igualdade, né, na sequência ser minimal, né, a gente estaria então com uma sequência de produto 1 de comprimento maximal. A gente já sabe como que tem que ser a cara delas, né? Todos os elementos AI teriam que ser igual a um θ fixo, um gerador do grupo cíclico de ordem LA, certo? E aí, bom, a gente pode de fato contar aqui, né, quantos monômios são dessa forma, né? Então eu estou tomando um produto de xi elevado a inteiros não negativos, cujo multigrau aqui, né, a soma dá exatamente L de A, né? Vai aparecer esse número binomial aqui, que essencialmente é da ordem de H elevado a L de A, certo? Então, em particular, aqui a gente de fato consegue uma cota superior para o tamanho do conjunto SA, certo? O SA vai ser. O SA é a parte das homotetias mais a parte das translações, né? Que vai gerar esse pedaço aqui. As translações mais as variáveis que não são misturadas, né? A parte homotética é só esse pedaço aqui, certo? Então a gente consegue uma cota superior, né? Que é dessa forma, né? Lembrando aqui, né? Eu estou pegando A, um elemento de GN do tipo HT. Então ele tem H homotetias, né? Dessa forma, XI vai em AI, vezes XI. T translações e as outras N menos T menos H são fixas, né? Então, a parte de translação mais os elementos fixos, os monômios, as variáveis fixas, elas geram esses caras aqui. E a parte de homotetia, ela
gera um conjunto de tamanho no máximo esse número binomial, certo? Com igualdade se somente se todas os AIs aqui são iguais a um gerador do grupo gerado pelos AIs, certo? Ou seja, de fato, o grupo gerado pelos AIs é gerado por qualquer um dos AIs, né? Todos eles vão ser iguais a um certo teto. Um exemplo aqui numérico, né? Só para deixar as coisas um pouco mais tranquilas, se eu pego o Q igual a 3, né? Observa que o único cara com ordem multiplicativa não trivial é o -1, né? Ele tem ordem 2, né? Então, o L de A aqui sempre vai ser no máximo 2, né? Mas aí, de fato, a gente consegue... bom, como o -1 é o único cara diferente, né? De 0 e 1 no F3, né? De fato, qualquer homotetia vai ter... Todos os caras vão ter que ser iguais, né? Exatamente a -1, que é um gerador de F3 estrela, né? E aí, nesse caso, a gente consegue... um conjunto minimal de geradores de tamanho exatamente H vezes H-1 sobre 2 mais N. Bom, só para terminar aqui essa parte, né, a gente observa que essa cota superior aqui, né, ela só dependeu das ordens dos caras, certo? E o critério também, né, que a gente discutiu anteriormente, para quanto que a álgebra RA é livre, ela só dependia da ordem dos elementos também aí, certo? Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, só para mostrar que, de fato, o conjunto minimal, quando a gente constrói, ele não depende só das ordens dos AIs, certo? Eu apresento aqui dois pares de AIs, né, que são elementos que têm as mesmas ordens, certo? Só que os conjuntos minimais, quando eu construo, eles têm tamanhos diferentes, certo? Eu pego aqui Q como sendo o inteiro 1 mod 8, e lambda um elemento de ordem 8 aqui no FQ estrela, né? Como 8 divide Q menos 1, vai existir um elemento dessa forma. E aí eu pego duas homotetias, né? Dois pares de homotetias. Um vai ser lambda ao cubo, lambda ao quadrado, e o outro vai ser lambda à sexta, lambda à sétima, certo? É bem fácil de verificar aqui, né, que esses dois conjuntos têm um cara de ordem 8 e um cara de ordem 4, né? Então, a partir disso, eu já conseguiria uma cota lá, né? O L de A seria exatamente 8, né? Lá no teorema anterior, só que os conjuntos, né, minimais aqui para o primeiro cara, né, vão ter 3 elementos, né? Vão ser esses 3 caras, enquanto que para o segundo vão ter 5 caras, certo? Então, de fato, né, a descrição do conjunto minimal ela depende dos AIs, não só das ordens deles, né? A cota superior, sim, a gente só precisa de saber a ordem dos elementos. Só que para descrever o conjunto minimal, a gente de fato precisa saber quem que são os AIs. Bom, só para encerrar, então, a discussão natural seria... a gente considerou aqui o anel de invariantes por um elemento fixo, certo? Isso é a mesma coisa que considerar os invariantes por um subgrupo cíclico aqui do GN, certo? Então, a extensão natural seria o que acontece se a gente pega agora um subgrupo qualquer, né, de GN. Né? Então, eu pego o G aqui, um subgrupo de GN, e eu quero saber quem que é a álgebra aqui, F que é a álgebra de invariantes, né? G invariantes, né? Então, é o conjunto dos caras que são invariantes por todos os elementos de G, né? Isso seria, bom, uma forma de ver é exatamente a interseção aqui de todos os RA com A variando no grupo G, certo? Eu lembro que, assim, na época, né, uma das maiores dificuldades foi exatamente descrever os subgrupos de GN, né? Eu não, pelo menos para mim, assim, a priori não ficou muito claro, né? Porque isso, de certa forma, passa por... Né? De certa forma, não, é bem simples, né? Se a gente considera agora só o grupo, né, das matrizes, né, triangulares superiores A, B, 0, 1, a gente tem que considerar os subgrupos desse grupo, certo? Então, um subgrupo qualquer de GN seria um produto direto de subgrupos desse cara. Só que a estrutura dos subgrupos desse grupo, né, de matrizes triangulares superiores, ele não é tão bem estruturado, certo? Então, seria interessante, de fato, tentar cobrir todos os grupos, né? Ver se a gente consegue discutir alguma coisa com relação a ser livre, se a gente consegue uma cota, né, para um conjunto minimal, né? Se a gente consegue encontrar um conjunto minimal de geradores para álgebra, né?
Mas aqui, né, nesse mesmo trabalho, né, o que eu fiz foi pegar um caso, digamos assim, mais amigável, né, em que esse subgrupo é exatamente um subgrupo de Silo, certo? De GN, né? E o que dá para provar aqui, né, nesse teorema 10, é que quando H é um subgrupo de Silo, de GN, então o anel RH, né, de elementos que são H invariantes, é sempre livre e, de fato, isomorfo. Vai ser uma álgebra livre de dimensão exatamente n, né, que seria o grau da transcendência aqui, né, como... bom, qual que é a ideia aqui, né? Só para finalizar, eu vou falar aqui rapidinho qual que é a ideia, né, para mostrar isso. É usar exatamente esse fato, né, de que quando a gente está com um grupo finito, né, quaisquer dois subgrupos de Silo, eles vão ser conjugados, certo? E aí e vai ser conjugado por um mesmo elemento, né? Isso é super importante. Então, com isso, né, a gente consegue fazer um isomorfismo entre eles. Então, eu posso escolher qualquer grupo de Silo, certo? Que eu quiser. E aí a gente vai ter dois tipos de grupos de Silo aqui, né? Observa, né? Tem que fazer as contas, né? Mas esse grupo GN, ele vai ter ordem Q vezes Q menos 1, isso tudo elevado a N, certo? Então, os primos que aparecem aí, né? Vão ser os divisores de Q menos 1 e a característica do corpo, que é P, certo? Aí, primeiro, considerando os primos que dividem Q menos 1, né? Eu vou chamar aqui, eu pego R, um primo que divide Q menos 1. Então, R elevado a S é a maior potência, né? Estou definindo aqui. R elevado a S é a maior potência de R que divide Q menos 1, certo? Então, nesse caso, né? Os grupos de Silo, né? Associados ao primo R, né? Em Gn, eles vão ter ordem R elevado a Sn, certo? Então, eu só preciso de achar agora um grupo com essa ordem, né? Dentro do meu Gn, né? E aí o grupo que a gente escolhe é exatamente esse, né? Ele vai mexer em cada coordenada, xi, né? De indo de 1 até n. E aí eu multiplico por um cara aqui, cuja ordem multiplicativa é exatamente R na S, certo? Ele sempre vai existir, porque o grupo FQ estrela ele é cíclico, né? Então existe um cara de ordem exatamente Q menos 1, logo existe um cara de ordem R na S, porque R na S divide Q menos 1, né? E nesse caso é bem simples de caracterizar a álgebra dos invariantes, porque essas transformações aqui, bom, elas são todas independentes nas variáveis, né? Eu estou mexendo na x1, aí depois na x2, etc, né? Então, de fato, a gente vai ganhar essa igualdade, né? A álgebra de invariantes, ela vai ser dada exatamente por essa igualdade. Bom, no caso do primo ser exatamente a característica do corpo, né? A gente observa o seguinte, né? O grupo vai ter tamanho exatamente Q elevado a N, certo? Porque Q elevado a N é a maior potência de P, que divide Q vezes Q menos 1 elevado a N, né? Então, eu só preciso de um grupo de tamanho Q elevado a N. E aí a gente vai considerar o grupo gerado por todas as translações, de todas as variáveis, né? Por qualquer constante B que está em FQ, certo? É bem fácil de verificar que isso vai dar um grupo de ordem exatamente Q na N. E aí, nesse caso, a gente consegue mostrar que o anel de invariantes vai ser exatamente dessa forma, certo? Isso é quase uma demonstração ad hoc lá do que a gente fez para o caso xi é mapeado em xi mais 1, né? A demonstração é bem parecida, né? Bom, é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Ok, vamos agradecer o Lucas.